Que bacana, que legal, Denise. É maravilhoso aqui tê-la participando da Prosa com o Bertaglia. E, Denise, vamos entrar já nesse esquema. Eu gostaria de te ouvir sobre esse assunto, que é um assunto fantástico, eu adoro, que é a liderança humanizada. Vamos contextualizar um pouco esse tema. Legal, bacana. Paulo, acho que assim, né? Primeiro mesmo tem o contexto do que está acontecendo no mundo, né? Assim, o mundo mudou, né? O mundo mudou, a gente sabe da velocidade que isso está acontecendo, tem acontecido, já estava muito rápido, a pandemia acelerou tudo ainda mais, né? E com isso, mudaram-se as relações de trabalho, né? Muito tem mudado. Então, eu acho que a primeira coisa antes de entrar em liderança humanizada é entender um pouco disso, né? De que contexto que a gente está falando. A gente está falando de um contexto que o que funcionava anteriormente, como relação de trabalho, como gestão, como liderança, não funciona mais, né? Então, não é só porque tem uma nova geração vindo, que necessita de propósito e significado, é porque todas as relações mudaram, né? Então, eu acho que a gente faz aí uma linha do tempo rápida, a gente sai daquela... A relação de trabalho, ela começa lá atrás, né? No limite, naquela estrutura básica que é, né? No limite da relação de trabalho, o empregado, né, o funcionário faz greve e a empresa demite, né? Esse era o extremo da relação de trabalho e tudo se baseava nisso, né? Acabou, não existe mais isso, né? Então, disso a gente passa para um mundo onde as pessoas trabalham com troca, gestão do conhecimento, era do conhecimento, não estão mais na era industrial, estamos totalmente na era do conhecimento. E, além disso, né, as pessoas precisam de trocas mais genuínas, mais profundas, de significado do trabalho, de propósito para tudo isso. Agora, quem que faz isso na empresa, né? É o líder, né? Então, é claro que é o líder que eu digo que ele é a alma da empresa, né? Ele que transmite a cultura, ele que traz aí toda essa questão do como a gente humaniza a empresa, é nessa relação de liderança. Então, aquele líder, né, que a gente tinha, dono da razão, dono do conhecimento, hierárquico, acabou, né? Assim, não funciona mais, ou pelo menos não consegue ter resultados sustentáveis mais, né? Pode conseguir ali no curtíssimo prazo, mas não quando a gente fala de uma relação de confiança e de alcance de resultados maiores, né? Então, hoje a relação é de igualdade, o líder precisa conseguir extrair o melhor dos outros, saber onde colocar o melhor dos outros, e isso tudo passa por profundidade, por autoconhecimento, para que a gente chegue aí na liderança humanizada. Olha só que bacana. E te ouvindo aí, Denise, eu acabo refletindo aqui sobre a complexidade da liderança, principalmente nos momentos atuais que nós estamos vivendo. E essa complexidade leva a dificuldades nas tomadas de decisão, ao exercício de coragem, de relacionamento, de comunicação sincera e autêntica, né, em como fazer essas coisas dentro da organização. Eu gostaria que você explorasse um pouco mais essa complexidade, porque hoje se fala muito dentro desse contexto, né, Denise, de inteligência emocional, de empatia, ou seja, tudo isso bota uma enorme pressão sobre o ser humano líder, né? Exatamente. Nossa, Paula, para falar muita coisa disso, né? Acho que assim, tentar organizar aqui para começar. É isso, a relação mudou, o líder é cada vez mais cobrado e quem cuida do líder, né? Então, quando a gente fala de uma empresa humanizada, ela começa pelo cuidado com a liderança, né? De novo, porque ela é a alma da cultura, é a alma da relação, é quem estabelece as relações de confiança, quem dá significado ao trabalho. Mas vamos chegar nisso já. Primeiro é essa questão, como é que a gente trata o líder, né? Então, a gente vem aí de um histórico, né, e de uma realidade do mundo corporativo, assim, que o líder ele só é cobrado, né? Então, ele é cobrado, ele tem que ser bom em tudo, né? Ele tem que bater meta, ele tem que ser bom no relacionamento, ele tem que ser bom com o chefe, com os colaboradores, ele é avaliado 360, ele tem que ser bom para fazer a gestão híbrida hoje em dia, que é uma super complexidade, não é mais a presencial e nem a remota totalmente, é o meio disso, né? Mas, por outro lado, são líderes que são pessoas e que no meio de tudo isso, eles também se sentem sozinhos, eles também têm dúvidas, né? Eu sempre falo que você vai crescendo na carreira, então você tem a primeira posição de liderança, supervisor, coordenador, um gerente júnior, é lá que você percebe que você está do outro lado da mesa, né?
mas ainda você não se sente tão sozinho. Conforme você vai crescendo ou vai amadurecendo na gestão de liderança, você vai ficando cada vez transitando num ambiente diferente, às vezes mais político, de mais parceria, e continua com os mesmos conflitos, angústias, ansiedades de quando você estava antes como colaborador ou como primeiro nível de liderança. Então, o que eu estou querendo dizer é, a gestão é muito solitária, né? O poder deixa os líderes muito sozinhos e a própria estrutura que a gente montou fez com que a gente cobrasse deles como empresa e eles se sentissem sozinhos. E aí tem um dado que é por isso que a gente tem visto, né? A questão de burnout, de estresse emocional, não só em colaboradores, em muitos líderes, né? Então, por quê? Porque estão esticado a corda, super cobrados, e não fizeram um processo de desenvolvimento emocional para isso, né? Então, a questão de liderança humanizada, ela começa por aí, né? De que a gente tem que falar de inteligência emocional para a liderança, os skills que o líder tinha antes, né? Que eram os hard skills, são importantes, mas não são mais os fundamentais, né? As pessoas querem e se relacionam e valorizam e exigem na empresa o uso dos soft skills, né? Então, que passa por essas questões de empatia, proximidade, inteligência emocional, então, habilidades mais sociais e mais emocionais. Então, olha só a complexidade, né, que a gente tem, e aí entra muito nesse foco de quem cuida do líder e precisamos cuidar do líder, e o líder precisa se cuidar, né?